Olá, que bom que você está aqui. Eu sou a Raquel. Eu sou a Maria. E a gente vai continuar, né, com a série de vídeos que a gente está fazendo com dicas, né? Nesse quadro que chama de concurseiro para concurseiro. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estabelecer metas claras. Desculpa, não sei o que eu tô fazendo. Não, disso a gente já falou. É importante que a gente tenha um plano muito eficaz, né? Então, o que significaria esse plano muito eficaz? Sabe, o que eu preciso estudar? Né? Quais são os conteúdos? Que metodologia que eu vou usar para estudo? Como estudar, né? Então, Como tudo estudar, isso é isso tá aí. relacionado. Porque tem gente que faz leitura, grifa, tem gente que tem que escrever, tem Só gente que fazer precisa ouvir. Só para fazer uma observação aqui sobre o nosso jeito de estudar, É né? isso aí. A Maria, para ela, não existe a possibilidade dela estudar sem grifar absolutamente tudo. Então, qualquer texto que alguém vai ler depois dela vai estar grifado de verde, de amarelo, de rosa, ela é com post-it de todas as cores, e aí ela cria uma legenda para cada cor e fica tudo colorido. Eu já consigo estudar sem rabiscar o texto, e aí ela fica perguntando como é que eu consigo estudar sem rabiscar o texto, e eu me pergunto como ela consegue ler aquilo, né, tudo colorido. Então, cada um tem um jeito de estudar, não tem jeito. Então, assim, ser fiel ao seu jeito, né, é muito importante, porque é uma descoberta, né, é um caminho. Então, quando você passa a conhecer como você consegue estudar, abre um mundo, porque aí você sabe, né, o que você tem que fazer para aprender melhor o conteúdo. É isso. Tem gente que lê e beleza, né, tem gente que precisa tirar, fazer registro próprio. Sim. Então, assim, tem uma série de formas, né, de estudar, que a gente também ensina, né, Raquel? Sim. Algumas dessas metodologias, então precisa estar claro, né? Como é que eu vou estudar, que conteúdos, essa história do que conteúdos é muito importante. Porque, só porque eu vou prestar um concurso e vai estudando no vazio, também não resolve muita coisa. Em que momentos eu vou estudar? E assim, né, às vezes a gente acaba se desesperando porque a gente resolve estudar para o concurso e aí a gente percebe que tem uma série de coisas que a gente quer estudar, né? Ou a gente percebe, de repente, algumas coisas que ficaram para trás, que deveriam ter sido estudadas em outro momento, e aí a gente quer corrigir e isso vira um problema, né? Quando você vai estudar para concurso, o estudo tem que ser cirúrgico. Você tem que estudar aquele conteúdo, não é a hora de brigar com o autor, não é a hora de querer retomar, né, coisas que deveriam ter sido estudadas num outro momento. É um estudo cirúrgico mesmo. É isso mesmo, né? Principalmente quando a gente fala, por exemplo, de concursos que tem língua portuguesa e matemática, né? Sim. Aí tem alguns tópicos lá de língua portuguesa que você vai ter que estudar, alguns tópicos de matemática. E a gente costuma meio que enlouquecer, né? Porque eles partem do princípio que todos tivemos uma formação maravilhosa, sim. Todos lembramos de todos os conteúdos de língua portuguesa e de matemática, e não é muito assim que funciona. Isso não pode trazer desespero, né? Porque começa a ser meio que desesperador. Mas tem que pensar o seguinte, é só aquilo que está lá que vai cair. Sim. E é isso que a Raquel, né, quando ela fala do cirúrgico, é isso. Né? Limpar, não, peraí, não vai cair logaritmo, eu não preciso me preocupar com isso. Né? Vai cair multiplicação. Então é nisso que eu vou focar. É isso aí. E às vezes também na ânsia, né, de conseguir aprender esse conteúdo, você pega 55 fontes diferentes para aprender a fazer a multiplicação. E também aquilo vira um problema, né? Porque daí, puxa, então assim, se está pedindo um texto, estude aquele texto, não todos os autores que falaram daquele texto. Porque senão você vai ter interpretações diferentes, críticas positivas e negativas, e aquilo vai te confundir. Vai entrar em crise, vai né? Vai entrar em crise mesmo. Entrar em crise. E quando a gente fala de prova para concurso, é a qualidade do seu estudo que vai fazer a diferença. E não a quantidade de material que você tem, nem a quantidade de livros que você tem, não é isso que vai fazer a diferença. É a qualidade de como aquilo foi esmiuçado, destrinchado, estudado, né? É a qualidade. Não tem outra palavra aí, acho que melhor para descrever. Sem dúvida. Bom, isso nos leva a uma outra questão, que é ter uma rotina definida. E aí essa questão da rotina é difícil, né? É difícil porque a gente fica meio que querendo uma rotina fora da realidade, né? Principalmente quando a gente está estudando. Sim. Qual é o nosso sonho? Acordar,
tomar um café. Com frutas. Com vitamina, e abrir Ir à a academia. janela, isso aí, da academia. Meditação. Isso, tudo Depois isso, você né, vai que na estudar. vida de um trabalhador Não tem. não tem, né? Pelo menos na maior parte da vida dos brasileiros não tem. Então, quando a gente fala essa questão de ter uma rotina clara, né, bem definida, é uma rotina dentro da realidade, não uma rotina fictícia. Sim. Porque se você fizer uma rotina muito fictícia, idealizada, a tendência é que você não consiga. E se você não consegue, você tende a abandonar. Né? Então, você trabalha o dia inteiro. Você trabalha o dia inteiro. Não dá para ficar imaginando que você vai reservar uma hora de manhã para estudar. Pode ser que você consiga. Mas se isso faz com que você fique muito cansado durante o dia, talvez seja melhor reservar essa uma hora depois do expediente. Né? Ah, mas eu não tenho energia. Porque depois de um dia inteiro de trabalho é bem difícil estudar mesmo. Mas, né, já diziam algumas pessoas que energia a gente não tem, a gente gera energia. Então, descobrir como você gera essa energia também é importante. Eu, por exemplo, se eu chegar em casa e tiver uma xícara na pia, eu não consigo me concentrar em nada. Você primeiro tem que lavar a louça. Então, eu lavo a louça. Enquanto eu lavo a louça, eu vou limpando minha mente, tomo um banho, tô nova de novo. Então, cada um tem a sua forma, né? Outras pessoas não. Se eu começar a fazer uma coisa, eu me distraio e não vou mais estudar. Você tem que descobrir qual que como que você gera energia. É isso, tem que descobrir. E acho que junto com essa questão de gerar energia, você precisa descobrir o que te tira energia. Sim. Né? Então, por exemplo, vou estudar e tô com o celular do lado. Aí faz o bendito do barulhinho da notificação. Aí você pira, porque você quer saber o que aconteceu. Saber. Então, assim, bota o celular no silencioso, né? Porque senão ele certamente vai ser um fator que vai tirar energia, vai tirar concentração. E assim, às vezes a gente entra num processo de leitura, entra num processo de estudo e você tá concentrado. Aí toca o celular, acontece alguma coisa, alguém te chama. Até você retomar o nível de concentração que você tava, às vezes você demora 15, 20, 30 minutos. E esse tipo de pausa que é feita, enfim, ela atrasa muito o estudo. Atrasa, porque você tem que retomar, aí você já não retoma com o mesmo ânimo, que você estava super empolgado, sim, né? De repente, dependendo do que você leu, né? Abriu a mensagem, aí já te dá outras ideias que não tem nada a ver com o que você estava estudando. E até mesmo, eu tenho um problema com o celular. Mesmo no silencioso, eu olho. Uhum. É um negócio que eu sou meio que viciada. Ficar afastado eu mesmo. Deixo em outro cômodo. Então, uma técnica que eu desenvolvi comigo mesma. Porque se ele tiver, é um tique, sabe? Você tem que olhar para ele. Então, é isso. Cada um vai ter que descobrir como é que lida com isso, porque é um aparelho que rouba energia, mesmo. Rouba, total. Isso nos leva para uma outra questão, que é escolher um método de estudos. Né? Então, tem pessoas que conseguem lidar ali melhor com um nível de caos, que eu acho que está relacionado ao meu estilo. Tem pessoas que já precisam de uma questão muito, muito, muito organizada. E tem uma série de métodos que podem colaborar, né? De organização mesmo. Né? Porque alguma organização para que você estude tem que ter. Vou dar um exemplo. Eu costumo, quando saio com um curso que eu estou interessado em prestar, a primeira coisa que eu faço é elencar, né, os títulos, a bibliografia que estão ali, que está presente. Então eu olho toda a bibliografia e eu tento separar. E aí eu vejo os tamanhos das bibliografias e organizo. Eu vou ler primeiro esse, vou ler primeiro esse. Então esse tipo de situação faz com que eu me organize bem. É bem interessante, né, isso que você pontuou, porque entra numa coisa que a gente já discutiu aqui. Não sei se foi nesse vídeo ou em outro, eu não me recordo agora. Mas como eu estudo. Sim. Né, uma descoberta muito sua. É engraçado, você colocou ali, né? Eu olho o tamanho das obras e eu vou elencando, né? Que é um percurso bem parecido com o que eu faço. O que eu penso? No começo eu tô com bastante energia. Isso. Então eu vou ler a parte mais pesada, né? Já tem gente que vai falar, não, se eu começar com mais pesado eu vou desanimar. Então eu vou começar com mais suave e depois eu vou trazendo as obras mais pesadas. Então são caminhos que você vai descobrindo. Né? Sim. Se você tem gente que consegue, por exemplo, estudar num lugar que tem outras duas pessoas conversando.
Tem gente que não. Se você não consegue, você vai ter que, infelizmente, parar de participar da conversa familiar e se isolar um pouquinho. Neste período. Neste período, né? Tem gente que consegue botar um fone de ouvido e Isso. colocar uma música e mesmo estando fisicamente junto, né, no mesmo Isso ambiente, mesmo. a pessoa consegue se concentrar. Isso também é possível. Tem gente que consegue estudar com pouca coisa em volta, né? Eu gosto de mesa grande para estudar, que daí eu Isso, que você espalho as espalha. coisas, enfim. Então, são estilos. São estilos que é preciso descobrir, né? E aí a gente volta naquilo que a gente já falou. Tem gente que resume, tem gente que não resume, tem gente que grifa, tem gente que não grifa, tem gente que grifa de uma cor só, tem gente que grifa de nenhuma cor. Mas tudo isso a gente está falando da pessoa que já se conhece, né? Enquanto estudante. Pode ser que você ainda não se conheça. E você vai precisar de dicas, entender como é que são esses métodos, para daí fazer a sua seleção de quais seriam, né, os métodos que mais... Se afeiçoam com você, né? isso. Se você tem que mais você- afinidade. É isso aí. E aí a Maria tem um bom. A Maria tem um uma das método formas. bom, um método bom. Na verdade, assim, existe uma série de métodos, né? A gente estava discutindo como a gente elenca o que vai ler, né? Sim. Por exemplo, na bibliografia. Uma vez elencado, como é que eu vou me organizar para não perder o progresso desse estudo? Sim. Aí a gente tem um que é até bem famoso, o Kanban, né? Que é uma forma de você conduzir o progresso, na verdade. Serve para estudo, para atividade, para projeto, para um monte de coisa. Mas como a gente está falando de estudo para concurso, né? Que é específico aí do nosso quadro, o Kanban, ele é um orientador onde você coloca tudo que você tem para estudar, o que você está estudando e o que você já estudou. É um método assim, de organização, que você vai poder compreender o seu progresso e estar atento, porque lembra que a gente falou? Saiu o edital, tem a prova, 9 semanas, né? Como eu estou conduzindo aquele conteúdo nessas 9 semanas? Então eu tenho meu cronograma e eu vou passando com post-its, né? Que a gente monta, ele está dividido em 3 colunas. Na primeira coluna, tudo que eu tenho para ler, né? Pode Ou ser a fazer, né? para fazer, Uhum. né? Na segunda coluna, o que eu estou lendo ou fazendo, e na última coluna, o que eu já fiz, né? O que está concluído, tá? É claro que como cada um tem um método de estudo, lembra que a gente falou? Vai ter Kanban que vai estar assim, a ler, lendo, lido. Vai ter gente, né? Vão ter pessoas que precisam resumir. Aí vai ter a ler e resumir, lendo e resumindo, lido e resumido. Então são formas, cada um vai encontrar, né, qual que é a sua forma de estudar, dividir nas 3 colunas e organizar e tirando de um lado para o outro, né? Tira o post-it da primeira coluna, por exemplo, que eu tenho para fazer. Comecei a fazer, bota lá, fazendo. Terminou de fazer? Feito. É um método bem interessante porque ele tira um pouco a ansiedade. Vou dar um depoimento sobre o Kanban. A Maria explicou tal, e aí eu utilizei, né? Nunca tinha usado. Tem uma coisa que é legal, porque pra quem gosta de procrastinar, que é o meu caso, eu tenho que ficar lutando contra isso, ele gera um certo desespero, que é um desespero positivo. Porque você pensa assim, vou estudar agora não. Deixa amanhã dá tempo, deixa pro final de semana. E aí quando você começa a olhar aquele monte de post-it a fazer e fazendo nada, gera um desespero positivo que assim, não dá tempo pra deixar. Se eu não estudar hoje, isso vai me prejudicar. Se eu não criar uma rotina de estudo mesmo, não tiver disciplina, eu não vou sair dessa coluna, vai continuar aqui. Então, às vezes quando a gente guarda as coisas em caixinhas, a gente perde a visualização do todo. Isso. E acho que o grande ganho que o Kanban traz é que ele deixa explícito o todo. Como a gente coloca, né? É bom colocar num lugar visível. Eu botei o meu na cozinha, gente. A decoração da casa foi pro espaço, mas funciona. Porque a partir do momento que ele tá lá, você faz um compromisso com você mesmo. E vira meio que um jogo, né? Um game que você quer de qualquer jeito tirar todos aqueles post-its da primeira coluna e levar pra última. E você só vai conseguir fazer isso estudando, né? É isso aí, é bem legal. Bem legal. Isso, galera, valeu. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que ele ajude vocês. Lembrando que o nosso e-book, né? O link tá aqui embaixo. Nesse e-book nós temos 13 dicas. 13 dicas, isso. 13 dicas de estudos
para concurseiros, né? Mas que também serve para quem não é concurseiro, Certo. porque é para estudar, né? Para se organizar. São essas dicas que a gente está discutindo aqui com vocês e mais algumas que estão lá. Se inscreve aqui embaixo também. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o Tá like. bom? E até o próximo vídeo então, né? Forte abraço, gente. Forte Tchau, tchau. abraço. Tchau.